Olá a todos! No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre como realmente saber que eu acredito no verdadeiro Deus e, sobretudo, se eu tenho andado a fazer as coisas que me aproximam do verdadeiro Deus. E vai ser esse o tema do vídeo, portanto fiquem aí até ao fim. No vídeo anterior eu falei sobre um tema que é os dois caminhos, que é o primeiro salmo da Bíblia, onde diz: quem não anda como os ímpios, mas sim põe o seu enlevo na lei do Senhor e medita nela dia e noite, é como a árvore plantada à beira da água corrente, que recebe sempre água, como se dizendo, e acaba por nunca murchar, porque recebe água. Mas essa água é algo bom porque a pessoa medita na lei de Deus e essas pessoas têm sempre sucesso em tudo que acabam por fazer. Não porque às vezes têm talento ou algo parecido, mas sim porque, imagina, a partir do momento em que se respeita algo de Deus próprio, ele vem em direção àquela pessoa e diz: ok, essa pessoa tem respeitado as minhas leis, então ele abençoa todos aqueles que querem andar no seu caminho. A bênção que vem de Deus é a melhor coisa que se pode ter. Então, todos aqueles que decidem, não, eu quero escolher o bom caminho, acabam por já estar a aproximar-se de Deus. A primeira coisa que precisamos de fazer e realmente dizer eu ando no caminho de Deus é escolher um dos caminhos. Nós sabemos que andar com o verdadeiro Deus, andar como aquele que mandou o seu Filho único para vir e nos trazer a salvação indo para a cruz, tem que andar no bom caminho, não é no mau caminho. Então essa torna-se uma das vertentes, vamos assim dizer, dos pontos que nos faz saber se estamos realmente no caminho do verdadeiro Deus ou não. Não querer fazer tudo porque não dá. Também temos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também indicam-nos, neste caso, tudo aquilo que nós precisamos de seguir na nossa vida para que ela corra bem e, sobretudo, para que a gente esteja realmente a fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Êxodos 20, eu vou ler aqui esta parte toda. E depois a gente pontua aqui os do 1 ao 10 dos mandamentos, ok? Então começa assim: Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, e te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não haverá para ti outros deuses na minha presença. Não farás para ti imagens esculpidas, nem representação alguma do que está acima nos céus, do que está embaixo na terra e do que está debaixo da terra nas águas. Não prostrarás diante dessas coisas e não as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo o pecado dos pais nos filhos, até à 3ª e 4ª geração, para aqueles que me odeiam, mas que trato com bondade até à 1000ª geração, aqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixa impune aquele que usa o seu nome em vão. Recorda-te do dia sábado para o santificar. Trabalharás durante 6 dias e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo, a tua serva,
os teus animais, o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que está neles, mas descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou-o. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não responderás contra o teu próximo como testemunha mentirosa. Não desejarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua serva, o seu boi, o seu burro e tudo o que é do teu próximo. Acabamos aqui no que diz não desejarás tudo aquilo que é do teu próximo. Fantástico. Esses são os 10 mandamentos. Eu acabei por escrever aqui, assim para realmente também ser mais fácil. Eu acabei por ler o texto todo, então tenho noção do que é que diz na parte dos 10 mandamentos de início ao fim, né? Deus fez passar os 10 mandamentos através de Moisés, para que o povo soubesse realmente aquilo que Deus queria para eles. Deus acabou por deixar esses 10 mandamentos para o povo ao saírem do Egito, para terem onde poderem se dizer não. Eu tenho realmente o que eu posso seguir, porque tinham acabado de sair de um momento muito prolongado de escravidão, então de certa forma precisavam de alguma coisa para lhes guiar, para que fossem tirando aquilo que tinham sido os hábitos ganhos durante o momento em que estavam a servir como escravos no Egito. Então, a maneira como nós normalmente ouvimos falar dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer para nós imagens esculpidas, tanto quanto diz que aqui não fazer imagem esculpida de nada que está no céu ou na terra. Então, Deus é o único na nossa vida. Deus é o único na nossa vida. Não pode haver outra coisa para além dele. Nós não podemos dizer acreditamos em Deus e, no entanto, estamos a fazer confianças a outras coisas. Não bate. Não dá para ser eu confio 50% em Deus e confio 50% em outra coisa. Normalmente, quando a gente diz eu faço confiança a alguém, aquela pessoa quer que a gente lhe faça confiança a 100%. Não que lhe façamos confiança a 80% ou a 10% ou alguma coisa assim do género. Portanto, que quando a gente escolhe andar com Deus, tudo aquilo que a gente acreditava antes, como meios de proteção, como meios de providência, como meio de prosperidade, vamos assim dizer, são coisas que a gente tem que largar, deixar para trás e dizer não. Porque Deus é o dono de todas as coisas, então Ele tanto é nosso protetor quanto é aquele que nos dá prosperidade, aquele que nos dá maturidade, aquele que nos dá tudo o que a gente precisa de ir melhorando em nós, na nossa vida. Ele acaba por nos trazer pela sua bondade e pela sua misericórdia. Então, sim, a gente tem como ter tudo com apenas um Deus, e é aquele que é o verdadeiro. Tudo o resto não é verdadeiro. São simplesmente enganos que foram criados para que nós nos distraíssemos daquilo que é o verdadeiro. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Então, Jesus é o Filho de Deus. Então, Ele nos dá o contacto direto com Deus a partir do momento em que nós dizemos não. É Jesus que eu quero. É Jesus que se torna e se tornou o Senhor e Salvador da minha vida. Então, sim, através de Jesus a gente tem o contacto direto com o Pai. Portanto,
as outras coisas todas têm que desaparecer. Pouco a pouco vão desaparecendo, porque é normal que se nós tivemos uma vida onde a gente acreditava em diversas coisas, e de repente, se não, tu tens que acreditar em apenas uma, é normal que as coisas têm que levar também um tempo para que elas desapareçam. Não quer dizer que vai vir, imagina aquela coisa de posso se calhar isto ou aquilo, mas ao mesmo tempo lembrar-se, ok, eu decidi que eu quero acreditar agora apenas em Deus, apenas no verdadeiro Deus, apenas em Jesus Cristo. Então é assim que passa a funcionar a vida daquele ou daquela que decide que quer Jesus como Senhor e Salvador e que quer viver realmente por apenas um e não por diversos. Continuando, não usar o nome de Deus em vão. É aquela coisa de às vezes estar a mentir e jurar em nome de Deus que aquilo é verdade, sabendo que aquilo é mentira. Recordar o dia do sábado para o santificar. Porque tal como diz o texto, Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E o 7º dia é o sábado. No sábado normalmente é um dia que, vamos assim dizer, é um dia que há muitas pessoas que trabalham, ok? Mas o sábado convém que seja um dia onde nós possamos parar para refletir. Não é que não devamos lhe fazer todos os dias, mas o sábado, para a gente estar ainda mais intensificados nisso, é a gente parar e pensar mais nas coisas de Deus e sobretudo também quando a gente age, que a gente haja pensando em Jesus, que a gente haja pensando no caminho que Ele fez quando Ele veio cá para a Terra. É a gente ir agindo consoante aquilo que Ele nos pede, aquilo que Ele deixou como um manual, vamos assim dizer, um manual de instruções para que a gente possa dizer, ok, eu sei que desta maneira está a ser melhor do que se eu fizesse sem uma instrução a seguir, não é? Então, santificar o sábado é realmente viver da melhor forma possível que edifique aquilo que é a palavra de Deus e traga assim em nós tudo aquilo de bom que nós temos, não é? Não aquilo de mau, mas sim de bom que já existe em nós, sendo que Deus deposita as coisas boas em nós. Então, imagina, nós temos noção de tanto o que é bom, o que é mau, mas é verdade que se nós não temos a mão de Deus sobre as nossas vidas, nós faríamos muitas coisas erradas, não é? Então, que a gente busque realmente santificar o sábado, porque foi o dia em que Deus descansou e Ele também deixou esse dia para que nós descansemos, mas sobretudo descansemos nele, pensando nele, ok? Honra o teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e a mãe é uma coisa que é preciso realmente estar super atentos, porque muitas vezes a gente diz assim, eu falo com o meu pai, falo com a minha mãe, e estou a honrá-lo. Sobretudo é não desrespeitá-los. Isso é o mais importante, não desrespeitá-los. Fazer com que tenhamos um relacionamento que não seja desrespeituoso tanto de um lado quanto do outro. É saber que lugar de pai, lugar de mãe e lugar de filho. Então, é não ultrapassar esses limites, vamos assim dizer, é ver como é que o teu pai ou a tua mãe se sentem honrados. Mas também é ver até que ponto é que essa honra não porque imagina, sei lá, há muitos exemplos que se pode dar, como se o teu pai ou a tua mãe te pedem para ir roubar, mesmo se para eles isso seria, de certa forma, honrá-los, isso é algo errado. Então, mesmo que eles pudessem dizer assim, não, se o meu filho for roubar por mim, estaria a honrar-me, é dizer, pai e mãe, desculpem, mas mesmo que para vocês isso seja uma ação de honra, para mim isso não é, então eu não vou fazer.
é nessas pequenas coisas, e refletindo o que é que o meu pai e a minha mãe podem querer da minha parte, que realmente é uma honra verdadeira ou que é uma honra disfarçada, vamos assim dizer. Não matar, não adulterar. Quando falamos de adulterar, vai em muita coisa. Vai em muita coisa. Adulterar não é só enganar o marido. Quando se fala em adulterar, quando nós andamos a acreditar em outras coisas e não realmente em Deus, tal como Ele é, nós estamos a adulterá-lo. Porque Ele nos criou, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a salvação e nós decidimos que queremos acreditar noutras coisas e não nele. É como dizer assim, o meu pai assim, trouxe-me ao mundo através da minha mãe, e eles, como meus pais, eles criaram, eles deram-me tudo aquilo que eu preciso, deram-me uma boa educação, mas no entanto eu cresço e decido que quero tomar mais um homem e uma mulher como meus pais. E meto assim de parte os meus pais e recorro a eles realmente só quando vejo que aqueles meus dois pais não estão a conseguir ajudar-me naquilo que eu preciso. Pode-se adulterar a Deus, tanto quanto pode-se adulterar a um amigo, porque adulterar é a traição, não é? A traição. A traição acontece de diversas maneiras. Não é uma coisa apenas restrita ao casal, mas sim vai muito mais para além disso. Continuando, não roubar, ok? Não roubar é tanto pequeno quanto grande. Não existe roubo pequeno ou roubo grande. Tal como se diz, não existe pecado pequeno nem pecado grande, ok? Tudo aquilo que nós tivermos que pagar, que a gente pague, pura e simplesmente que a gente pague, e sobretudo que a gente ore a Deus para ter como pagar essas coisas, para não estar a dever nada a ninguém. Porque quando nós decidimos que não, eu não pago, porque mesmo se eu tenho meio, mas eu não pago porque quero estar um bocadinho mais folgado num sentido ou noutro, estás a decidir roubar, e esse pouco que diz, não, eu não pago porque quero estar mais folgado, acaba por vir provavelmente buscar muito mais do que aquilo que poderia-se ter pago para resolver aquele problema. Então, é muito nesse sentido, não querer realmente ficar com aquilo que não é nosso. Não fiquemos com aquilo que não é nosso. Se nos é pedido para pagar, a gente paga. Se, de certa forma, às vezes é um bocadinho complicado, oremos. Se oremos, acreditemos, tenhamos fé, que Deus há de meter alguém no nosso caminho para nos ajudar, vamos assim dizer. Também tem aqui não mentir. Então imagina, não mentir. Também é uma coisa que não existe pequeno nem grande. Mentir é mentir. Tal como pecado é pecado, mentir é mentira. Então, não mentir. Não mentir é não contar nem mentira pequena, nem contar mentira grande. Não existe isso. Há pessoas que vivem mentindo, mas é saber reconhecer que mentir é mau. E todas as mentiras acabam, como se diz, a mentira tem perna curta. E é verdade, tem perna curta mesmo. Então, é a gente saber analisar onde é que a mentira vai nos levar. Se a gente escolher fazer, conhecendo os mandamentos, se a gente escolher fazer o contrário daquilo que é os mandamentos, a gente está a escolher, no Salmo 1, a gente está a escolher o caminho do ímpio e não o caminho daquele que quer se tornar justo, que quer ser liberto em Cristo, que quer a salvação. Então, analisemos, né? E também não desejar a mulher do teu próximo, não desejar, não cobiçar. Muitos dizem não cobiçar, não desejar, não desejar nem a mulher, nem o carro, nem o servo, nem a roupa, nem o animal, nem a casa, nada. Não desejar nada que é do teu próximo. Não desejar no sentido de dizer assim,
eu quero aquilo para mim. Isso não pode acontecer. Porquê? Porque todos nós, de certa forma, vivemos e cada qual vive a sua vida. Nós vivemos cada qual a sua vida e, de certa forma, todos trabalham para conquistar algo. Então, e nós não sabemos qual é o trabalho, ou qual foi o esforço que aquela pessoa, de certa forma, teve para conquistar aquilo. E muitas vezes acontece que muitos veem alguém com algo bom e ficam, de certa forma, magoados ou sentidos por ver aquela pessoa com aquele algo bom. Mas isso não deve acontecer. Não deve acontecer porque, primeiramente, nós não conhecemos a vida do outro. Segundo, nós também temos que trabalhar para ter o nosso. Uma coisa é a gente inspirar-se em alguém para dizer assim, olha, eu fico super contente por aquela pessoa ter aquilo e também dá-me vontade de eu trabalhar para ter o meu. Agora dizer, não, eu quero aquilo daquela pessoa, isso não é bom. Isso não é bom porque acaba por alimentar algo em nós que é feio, é mau. Das piores coisas que tem é sentir inveja, porque a inveja é aquela coisa de tu não tens, mas tu não queres que o outro tenha. Simplesmente porque tu não tens. E ao mesmo tempo que tu não tens, não queres que o outro tenha, queres aquilo para ti. O que é mais feio ainda, porque imagina, aquela pessoa cansou-se, trabalhou, ralou, acordou cedo, provavelmente suou, sentiu dores, fez tudo aquilo que podia para trabalhar para ter aquilo porque era a sua vontade. E, no entanto, chega outra pessoa que não fez nada e diz assim, não, quero aquilo para mim porque me apetece. Não, quero aquilo para mim porque eu não gosto daquela pessoa. Não, quero aquilo para mim porque incomoda-me ver aquela pessoa bem daquela maneira. Então, é saber realmente ver que não usemos a vida do outro para querer a vida do outro, mas sim, se a gente ver a vida do outro para se inspirar nela, aí sim, está ok. Mas não para dizer não, eu gostaria de ter e gostaria que aquela pessoa não tivesse, porque eu gostaria de ter aquilo que ela tem. Então, esses são os 10 mandamentos e realmente nós temos que tê-la em mente. Nós acabamos, muitos de nós, claramente, acaba por ir praticando algumas coisas dos 10 mandamentos, não todas assim, tá na régua, mas a gente acaba por ir respeitando, é a gente realmente ir pensando, sempre que nós tivermos aquela coisa de querer fugir um bocadinho daquilo que Deus deixou para nós, a lei que Ele deixou para nós, para que a gente pudéssemos realmente viver de uma maneira correta, porque cada vez que a gente faz as coisas corretamente, Deus nos recompensa por isso. Deus recompensa, Deus não deve nada a ninguém. Ele sabe que nós passamos por dificuldades aqui, Ele sabe que nós temos, assim, bastantes coisas que vêm para nos tentar tirar do caminho, Ele sabe disso. E só o nosso esforço de dizer não, isto aqui vem para me tirar do caminho, mas eu quero me manter no bom caminho, Deus vê isso e Ele se contenta por nós realmente fazermos o esforço necessário para nos mantermos no bom caminho e, sobretudo, fazer aquilo que é bom e agradável aos seus olhos. E Ele, ao fazermos isso, Ele nos recompensa. Deus não deve nada a ninguém. Então, todas as vezes que tu fizeste o bem, Deus já te recompensou ou vai te recompensar esse bem. Mesmo só às vezes tu dizes, não, eu ainda não vi nada. Não. Não. Porque se fosse por este mundo, nós estaríamos todos assim, já daqui para... Então, Deus recompensa, Ele guarda as nossas vidas, Ele nos protege, Deus faz imensamente mais do que aquilo que nós pedimos.